E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos então para a nossa aula de Sociologia. Espero que vocês não estejam muito cansados com esse ritmo aí, que vocês estejam conseguindo dar conta das aulas, da situação. Nas últimas aulas, então, nós começamos a ver Sociologia Rural, né? Falando sobre a questão do campo e da cidade aqui no Brasil. Mas não dá para a gente avançar as nossas discussões sem antes nós fazermos uma discussão sobre a questão da terra propriamente dita. E aí então eu farei com vocês hoje uma comparação, né? Como se deu a questão da terra aqui no Brasil historicamente e como se deu a questão da terra lá nos Estados Unidos, para que vocês percebam como que essas diferentes situações aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos impactaram diferentemente na sociedade americana e na sociedade brasileira. Vamos então lá, né? Concentrar ou distribuir a questão da terra no Brasil e nos Estados Unidos. Então tá lá, eu vou começar ali com a Lei de Terras de 1850 aqui no Brasil, que é a Lei número 601, lá de setembro de 1850. Então o que é que diz essa lei aí, né? Essa terra dispõe sobre as terras devolutas no Império. Então terras devolutas são terras que são do Estado, que pertenciam, em certo tempo, aos sesmeiros, lá no início da nossa colonização, né, e depois voltaram para a posse do Estado. Então são terras públicas. O que fala no artigo 1º? Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Ou seja, a lei estabelecia aí, né, que quem quisesse ter uma terra que pertencesse ao Estado teria que comprar essas terras, né? Artigo 3º ali, da Lei 601. São terras devolutas as que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal, tá? E as que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo. Então a configuração do português aí está no português da época, tá? Lá do Segundo Reinado. Então percebam que havia no Brasil uma lei que dizia que você não poderia chegar num lugar, numa terra pública, que não tivesse dono, né, e tomar posse dela. Você apenas teria que comprar. A ideia de ser posseiro não poderia ocorrer lá no século XIX. A terra só poderia ser obtida se fosse por meio de compra. Por que foi editada essa lei aqui no Brasil? Qual é o contexto histórico, então, para que fosse votada essa lei aí? Então, em 1850, nós tivemos aqui no Brasil a votação da Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei Eusébio de Queiroz aí, ela extinguia o tráfico negreiro no Brasil. Não vamos confundir, tá? Ela não acabava com a escravidão no Brasil. Ela impedia, ela proibia que trouxessem escravos africanos escravizados da África para o Brasil. Não podia mais. Então, se ia diminuir lá a oferta de escravos, ia faltar mão de obra aqui no Brasil. Mas como a gente tinha lá no São Paulo, ali, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, fazendas de café, essa falta de escravos aí precisava ser resolvida. E qual foi a solução que os fazendeiros brasileiros e o governo arranjou para resolver essa questão da falta da mão de obras para as fazendas, para os latifúndios de café da época lá? Então adotou-se, né, o apoio à imigração em massa para o Brasil. Italianos, suíços, ucranianos, poloneses, né, alemães, começaram a vir da Europa para o Brasil, né? Mas esses imigrantes europeus, né, que eles já sabiam trabalhar na terra, por que eles viriam para cá para submeter a um trabalho penoso na fazenda se tinha lá um monte de terra livre? Então a ideia de criar a Lei de Terras foi justamente para impedir que esses imigrantes que viessem para o Brasil saíssem das fazendas de café e fossem ter a sua própria propriedade. Então, se a terra só poderia ser comprada, né, não poderia ser adquirida em forma de posse, você chegar lá, ficar um tempo lá e exigir para você a posse da terra, então os fazendeiros brasileiros criaram essa lei aí para impedir que os escravos fugissem e tivessem suas propriedades, né, se tornassem proprietários, mesmo que fosse uma pequena propriedade onde ele pudesse viver. E aí então criou-se a Lei de Terras. Tanto o escravo quanto o imigrante não poderiam sair da fazenda, né? O escravo, obviamente, ele já estava preso ao senhor, mas se ele fugisse, né,
e conquistasse um pedaço de terra, futuramente ele poderia reivindicar para ele. E o imigrante também poderia ver a situação dele difícil, sair da fazenda e ir ter sua própria terra. Então a lei de terras impedia isso aí, que os imigrantes e escravos tivessem suas próprias terras e ficassem trabalhando apenas para o Senhor. Então essa lei de terras aí, ela proibia, né, a obtenção de terras públicas, a não ser se fosse por compra. Esses preços eram muito altos, né? Essa lei de terras encareceu a terra aqui no Brasil, e todo proprietário teria que registrar nos cartórios paroquiais que haviam aqui no Brasil. Então era muito caro você fazer esse registro aí, então isso aí atendia aos grandes proprietários, ou seja, não corremos riscos que os imigrantes que estão nas nossas fazendas saiam e tenham suas próprias terras, porque eles não têm condições econômicas para isso, né? Os pequenos poceiros não teriam condições de registrar as suas glebas. Então, ok? Por isso então que aqui no Brasil a opção foi por manter a concentração de terras, né? Para que não faltasse mão de obra nas fazendas de café, nos latifúndios que haviam aqui no Brasil durante o Segundo Reinado. Então a nossa opção foi por concentrar a terra nas mãos de poucas pessoas, dos grandes latifundiários que comandavam a política e a economia no Brasil durante o século XIX, né, durante boa parte da nossa história, na verdade, e até uma boa parte do século XX. Então, a gente vai agora lá para os Estados Unidos, para vocês entenderem como se deu a diferença em relação à questão da terra. Tá? 1862, o The Homestead Act. Home quer dizer lar, stead quer dizer lugar, né? Um lugar para você morar, né? Então, um discurso lá em 4 de julho de 61, o presidente Abraham Lincoln fez então pronunciou essa frase aí, ó. Qual que era o propósito de criar o Homestead Act? Elevar a condição dos homens, ou seja, melhorar a situação dos homens, tirar fardos artificiais de todos os ombros e dar a todos um começo irrestrito, ou seja, todos teriam uma chance justa na corrida da vida. Olha só então como foi a questão da terra lá nos Estados Unidos, dar a todos um começo irrestrito e uma chance. Perceba então que o Homestead Act já tem, é a lei de terras lá nos Estados Unidos, tá? O que dizia esse Homestead Act aí? Então, o Homestead Act dizia o seguinte ali, ó, concedeu aos americanos, concedeu, não tá? A compra era, se não me engano, 10 ou 18 dólares que esses poceiros tinham que depositar em um lugar lá, tá? E ficar 5 anos na terra. Então concedeu aos americanos terrenos públicos de 160 acres, que equivale a 65 hectares, pelo preço de uma pequena taxa de depósito, como eu disse, de 10 a 18 dólares. Na época era até uma boa grana, mas um monte de americanos correu para o Velho Oeste, né? Então essa lei permitiu que cidadãos de todas as classes sociais, incluindo ex-escravos, mulheres e imigrantes. Olha a diferença já do Homestead Act para a questão de terras aqui no Brasil. Ex-escravos, mulheres e imigrantes. Aqueles que quisessem se naturalizar americanos, né, poderiam ser proprietários de terras lá no Oeste. Ok? Perceba já a diferença que se dá então em relação à terra aqui no Brasil. A nossa opção foi por concentrar para favorecer os latifundiários, e lá nos Estados Unidos a opção foi por liberar, né, conceder as terras para quem quisesse ter, para quem tivesse essa vontade de ter sua pequena propriedade de terra. E aí vocês veem nos filmes, né, no Pica-Pau, as pradarias americanas, né, cortadas pelos trens de ferro, aquelas fazendas, né, muito bonitas lá. Então isso aí historicamente deve-se então ao Homestead Act, né? Quando os Estados Unidos começou a sua história, eles colonizaram ali, né, a faixa leste, que está em verde e amarelo ali, né, que eram as 13 colônias. E após então a conquista da independência, que ocorreu em 1776, né, no século XVIII, quando acabou a guerra de independência contra a Inglaterra, os americanos então iniciaram uma marcha para o oeste, naquelas caravanas que a gente vê nos filmes e desenhos do Pica-Pau, ok? Então, graças ao Homestead Act, né, que liberou as terras, essas terras do oeste que estão em cinza aí, foram ocupadas então por colonos que não tinham terras, pessoas pobres,
que não tinha terras, ex-escravo que não tinha terra, tá? Olha só então a diferença que se deu, a questão da terra aqui no Brasil, que proibiu pessoas pobres de terem terras, e a questão da terra lá nos Estados Unidos, né? Que liberou a terra para quem tivesse uma pequena condição de o esforço de ir para o oeste. Não era fácil, tá? Não era fácil, era difícil, mas mesmo assim mostrou a diferença que existe na questão da terra lá no Brasil, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Então, quais foram as consequências do Homestead Act, né? Resultou ali, ó, em 4 milhões de pedidos de pessoas, né? Imagina que interessante isso aí, que fenômeno social que foi isso aí, ok? Pedindo então aí para registrar a terra no seu nome. Então isso aí levou ao surgimento de cidades lá nos Estados Unidos, pequenas cidades, né, e negócios. Construíram uma malha ferroviária para levar mantimentos até o oeste e trazer produtos do oeste para o leste, né? Negativamente, nós tivemos a questão do quase extermínio dos nativos americanos, né, que perderam suas terras. Mas do ponto de vista do branco, né, do fortalecimento dos Estados Unidos, o Homestead Act foi fantástico, que transformou os Estados Unidos numa economia agrícola muito forte. Desliguei o celular que estava despertando. Transformou a economia americana em uma economia muito forte, ok? Tivemos muitos pontos positivos aí em relação do ponto de vista econômico. É claro que do ponto de vista social ali para os índios, né, foi uma lástima, mas a história ocorreu assim, ok? Então, como curiosidade, né, essa lei aí, ó, durou até 1976, mais de um século, né, ela ficou em vigor lá nos Estados Unidos. Então, 1974 é o último ano que um homem americano reivindica então a posse de terras pelo Homestead Act, ok? No governo do Gerald Ford. Daí ela foi revogada e não teve mais. Eu li em outro lugar que em 1988 ainda teve um homem que lá no Alasca pediu ainda a posse de terras baseado no Homestead Act, mas não sei se isso é verdade, ok? Mas para vocês verem então, né, como que foi interessante, como que produziu destinos diferentes, né, a questão da terra no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui concentrou a terra, o que criou uma classe de latifundiários e uma massa pobre, né, enquanto lá nos Estados Unidos, graças ao Homestead Act, surgiu uma grande classe média muito forte, né, que propiciou então o desenvolvimento americano. Enquanto aqui no Brasil a concentração fundiária, né, gerou uma enorme pobreza, ok? Para vocês verem então ali, ó, vamos voltar ao Brasil. Agora eu voltei para vocês poderem fazer a comparação. Olha ali, ó. Então até 10 hectares nós temos no Brasil 1.744 propriedades, que no total representam ali 8 milhões de área, ok? E as propriedades gigantescas ali, ó, lá no final, lá embaixo agora, né? As propriedades com mais de 2.000 hectares são apenas 39 mil imóveis. Olha só, até 10 hectares são 1.744 imóveis, que representa 8 milhões de hectares. Lá embaixo, as grandes fazendas são apenas 39 mil. Mas vejam ali em quantos hectares elas representam. 242 milhões de hectares de terra. Perceberam só como há no Brasil uma grande concentração fundiária? Então essas terras aí gigantescas, né, representam 42% das terras aqui no Brasil. Então percebam que aqui no Brasil há uma desigualdade enorme em relação à questão da terra, porque concentrou demais, e isso aí então gerou e gera até hoje conflitos no campo, pobreza, né, grande desigualdade social. E no Brasil então não tivemos o surgimento de uma classe média forte como teve lá nos Estados Unidos, o que propiciou a eles um desenvolvimento diferente da nossa história. Então a questão da terra tem importância histórica para desenvolver ou não um país, ok? Então por hoje é isso. Reflitam sobre essa questão da terra, né? Como que isso atrapalhou aqui a nossa história. Bom final de semana para vocês, tudo de bom, até a próxima, valeu!